Deus abençoe a todos. Já estamos aqui, né, com a Bíblia aberta, no livro de Isaías, no seu capítulo 45, e versículo 22, que diz assim: Deus chama as nações. Olhai para mim e serei salvo, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro por mim mesmo. Tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todos os joelhos e por mim jurará todas as línguas. Aqui na mensagem, no seu versículo 22, ele diz: Olhai para mim, vós de todos, né, no temor da terra. Se o Senhor não estivesse disposto a salvar a humanidade, de maneira nenhuma não faria um convite a toda ou todos o temor da terra. A proposta de salvação é universal e urgente. Para obtê-la, o Altíssimo apresenta uma condição, né? Olhar para Ele. Isto é, as pessoas precisam se arrepender, tirar do seu coração tudo o que usurpa o lugar de Deus e direcionar o seu foco somente para a sua palavra. Por isso que aqui na mensagem ele diz: olhai para mim. Você tem que entender que o Senhor Jesus está disposto para te salvar, para te perdoar e para te curar também. O que precisa é só olhar para Ele, é só buscar Ele de todo o coração e com toda a sinceridade. Porque às vezes você só pensa em Deus quando está passando situação difícil, quando está precisando de algo, aí lembra de Deus. Mas estão errados. Porque o Senhor Jesus não é para ser lembrado só na precisão, não. É necessário que busque o Senhor Jesus em todos os momentos da sua vida e serei salvo. Quando você tira assim um tempo para buscar a Deus, Deus se agrada com isso. E às vezes as pessoas não têm esse tempo determinado para buscar a Deus e nem para olhar para Deus.
Olha o que diz aqui a mensagem, no seu livro de Isaías 45. Nós terminamos de ler o versículo 22, ele diz: Deus chama as nações. Deus está te chamando. E você às vezes não está percebendo. Olhai para mim e serei salvo. Você quer se salvar? Você quer ser curado? Clame a Deus, busque a Ele. Porque não há outro Deus que possa te salvar, que possa te curar, que possa atender o seu pedido. Não há outro. Só existe um. Só tem um, que é o próprio Deus. E nesse devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente a Ele. Adoração só a Deus, ao único Deus, que é capaz de lhe socorrer em qualquer situação. E quando você busca Deus, quando você precisa de um socorro, Ele está aqui prontamente para te socorrer. Então, não deixe de buscar a Deus a todo momento da sua vida. Porque só assim você terá êxito, só assim você terá resposta. Quando você se deixa a se enganar, achando que está fazendo certo, quando não está fazendo certo. Porque o único caminho que vai te levar à salvação, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. É necessário que você deixe de lado todo orgulho, deixe de lado tudo aquilo que não vai te levar em lugar algum. Só Deus pode fazer sair ou jorrar a água da rocha, para que você possa a se saciar, matar a tua sede. E para isso acontecer, você tem que olhar para Deus, que buscar a Deus. E quando você está ali atento, o seu Jesus, ele perdoa o seu pecado, a sua falha, a sua fraqueza. Mas é necessário que você seja sincero com ele. Observamos aqui na mensagem que Deus chama a nação. E às vezes as pessoas não aceitam, não quer fazer aliança com Deus, mas quando está passando alguma situação, aí vem para Deus. Deus está te chamando nesta noite. Quem sabe possa ser a única chance que você tenha, o único escape. E Deus te chama nesta noite. Quer fazer uma aliança com Deus neste momento? Levante tuas mãos. Fale com Deus. Quer ser seguidor de Jesus? Eu queria te conhecer melhor. Se você quiser fazer uma aliança com Deus, só basta você levantar a tua mão. E o Senhor Jesus, aonde você estiver, o Senhor Jesus está te contemplando. Ainda que eu não possa te ver, mas Deus está te vendo. E sabe do que você está fazendo. E também sabe do que você precisa. Eu gostaria que você preparasse aí agora com você um copo com água, né? Um pedido de oração. Aquilo que você precisa, que só Deus possa resolver. Só Deus pode fazer aquilo que ninguém mais faz. A última palavra é dele. E para você ter vitória, para você ser
abençoado, é preciso também você fazer a vontade dele. Quando você entra em uma empresa para trabalhar, é porque você precisa ganhar o seu dinheiro para o seu sustento. Se você não trabalhar, você não tem o seu dinheiro. Então é necessário também que você aprenda a buscar a Deus, a ser seguidor de Jesus. E para isso, você precisa fazer uma aliança com Deus. Após essa aliança feita, você estará protegido e guardado. Né? Porque se você abrir a sua Bíblia agora aí, no livro de Salmo, no seu capítulo 23 e versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você não pode temer, nem precisa temer. Porque tu estás comigo, o Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado te consolará. Se você ler o título dessa mensagem, eu não vou ler a mensagem toda, mas se você ler o título da mensagem, você já vê que somos felizes, né? Porque temos o Senhor como nosso pastor, como nosso Pai. Diz assim: a felicidade de temos, não é só ter, é temos o Senhor como nosso pastor. Isso aqui é o Salmo de Davi, né? Então, quando você tem um pai, aquele pai ali te protege de tudo. Ainda que você faça algo errado com, com seu pai, ainda que você não queira obedecer, mas ele sempre está ali te apoiando. Ainda que você estiver no caminho errado, ele vai ser seu pai sempre. Ele não vai querer que você continue no erro, mas ele também não vai te abandonar. Pai é pai, né, irmão? Pai é pai. No livro de Salmo, ainda no livro de Salmo, no seu capítulo 91, é um Salmo também 91, ele diz assim: a segurança daquele que se acolhe em Deus. Ou seja, você estará seguro quando você se acolhe em Deus. É protegido por Deus. E se você observar aqui, o melhor esconderijo é aquele que confia em plenamente no Senhor. Daí você pode desfrutar da sua total segurança, né? Qual é a total segurança? Isso é o seu livramento, não apenas físico, mas também espiritual. Porque às vezes nós estamos aqui passando essa mensagem e tem pessoas também aqui que ainda não está, não fez uma aliança com Deus, melhor dizendo, e não entende. Então ele vai dizer assim: esse livramento só é as pessoas que têm uma aliança com Deus? Ou seja, na linguagem dele, só os cristãos? Não. Aqui não diz só o livramento para os cristãos, mas Deus livra todos, né? Deus protege todos. Todos nós somos filhos de Deus, mas na verdade só não é reconhecido. Por quê? Porque cada um escolhe um caminho diferente. E os que escolhem ser o caminho de Deus, ele passa a ser filho de Deus, né? Deus ama o pecador, mas ele também aborrece o pecado. Ele se aborrece quando vê uma pessoa no pecado. Ele ama aquele que ainda peca, que erra, mas ele se aborrece com aquela pessoa que continua no erro. A Bíblia diz que Deus ama todo, né? Porque Deus, talvez vocês não entendam, mas no livro de Gênesis,
A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Então, somos criatura criada por Deus. Então, se ele criou, porque somos dele. Agora, ele também diz que deixou uma escolha, um livre-arbítrio para você escolher se quer continuar servindo a ele ou se não quer. Então, a escolha é de cada um. Não estou dizendo aqui que você não é filho de Deus, mas existe uma escolha, que a Bíblia também diz que o joio e o trigo cresceu junto, mas segundo a palavra de Deus também afirma que houve a separação. E se você abrir a sua Bíblia aí no livro de, vamos ver aqui no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, ele diz que Deus criou os céus e a terra. Eu não vou ler para não tomar um pouco do tempo aqui, que eu vou entrar em oração. Daqui a pouco estarei orando no canal no YouTube. No livro de Gênesis, seu capítulo 1, ele diz: a criação do céu e da terra e de tudo que nela existe. E quem fez? Quem criou? Segundo a Bíblia, diz aqui: no princípio criou Deus, Deus criou, primeiro Deus criou o céu e depois Deus criou a terra. E segundo a palavra de Deus, diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, né, se moveu sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E ouviu luz. E viu Deus que era bom, né? A luz fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã no dia primeiro, né? E aqui no versículo 6 ele diz ainda, já vou entrar na oração, ele diz ainda, e disse Deus, haja uma expressão no meio das águas, e haja separação entre a água e as águas. Versículo 7, e fez Deus a expressão e fez separação entre as águas que atravessava através, né, debaixo dos céus, que atravessava ali o céu. Quer dizer, existia ali uma separação, né? Que Deus estava colocando cada um no seu devido lugar. Versículo 8. E chamou Deus a expressão céu, e foi, e a tarde, e a manhã, no dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, em um lugar, e apareça a, a porção seca. E assim foi Deus. E chamou Deus a porção seca terra, e ajuntamente, o ajuntando das águas, chamou mar. E viu Deus que era bom. Então, às vezes as pessoas acham assim, como foi feito o mundo? Como surgiu as águas, o mar, a praia, o rio, a cachoeira? Tudo isso aí, irmão, é criação de Deus. É a criação de Deus. Então, tudo foi Deus que fez. Mas por que que as pessoas se afogam? Por que que é, existe uma água limpa e uma água suja? Irmão, isso aí já passa para ser um estudo da Bíblia, né? Mas eu vou te explicar uma coisa aqui, na palavra. Às vezes, Deus faz as coisas tão perfeitas, mas o homem, com sua própria mão, destrói. Poderia estar agora tudo, tudo bem, como se diz, um mar de rosa, mas
um homem sempre quer ultrapassar o limite de Deus. Ele quer desfazer o que Deus fez e fazer o que eles querem. Eu não vou chegar, né, mais além, mas você já está percebendo como está, né? Infelizmente, o mundo, o país, está cada dia mais mudado. E as pessoas estão seguindo o mesmo ritmo. Isso é moda, isso aqui não é, isso pode usar, isso aqui não pode, é assim que faz, não é mais assim, e vai. E cada dia, cada ano que se passa, mudanças e mudanças acontecem. Eu falo em tudo, até dentro das igrejas já está tendo mudança. Tinha a situação que não podia usar isso, hoje já pode. Não pode fazer isso, hoje já pode. Né? Então as coisas estão mudando. Mas só não muda uma coisa: a palavra de Deus continua a mesma. Porque o livro de Gênesis você pode começar a ler, se você quiser conhecer a Bíblia melhor, você pode começar a ler como Deus fez e como Deus criou a terra. Aí vai falar sobre o homem, sobre a mulher, né? Sobre Adão, sobre Eva, sobre a desobediência de Adão, né? Então por aí vai. Aí você vai entender o propósito de Deus e a vontade de Deus. E você dá para perceber que a mudança vai continuar mudando, né? Vai continuar mudando. Não para melhor, mas sim para pior. Até porque quando você acha que vai melhorar, você vê as coisas mudar para pior. É muitas leis, muitas coisas que estão no mundo que ninguém entende mais quem é quem. A Bíblia já dizia que maldito é o homem que confia no homem. Você não pode confiar em você mesmo. Hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro, né? A confiança nós temos que ter em um só, que é no Senhor Jesus. Eu queria continuar nessa mensagem, mas já vamos já entrar em oração. Aqui no, se você quiser estudar mais aqui, ele fala, é, Gênesis, no seu capítulo 2, em versículo 26, ele fala, a criação do homem. Vou ler aqui as passagens só em cima do versículo aqui, para vocês entenderem. E disse Deus, faça um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Agora, no mesmo livro de Gênesis, ainda no capítulo 2, no seu versículo 18, ele diz aqui, Deus criou a mulher. E disse Deus, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fará-lhe uma ajudadora, né? Fará uma ajudadora para ele. E no versículo 19 ele diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo os animais do campo e toda a ave do céu, trouxe Adão para o mundo. A Bíblia deixa, irmão, aqui, eu dei uma paradinha aqui, só para analisar, que às vezes a gente está lendo a palavra de Deus e a gente sente assim, algo assim tão bom, tão maravilhoso. E nós se vê assim, a maravilha que Deus faz, e às vezes nós temos que parar um pouco
para analisar um pouco. Nós lemos agora aqui a criação do homem e agora está aqui vendo a criação, né? Deus também criou a mulher. E você vê que hoje é totalmente diferente. É totalmente diferente. Deus criou o homem e a mulher para que um ajudasse o outro. E a Bíblia também diz que o que Deus ajunta não separa um homem. E hoje você vê separação, você vê briga e muitas coisas mais que acontecem na face da terra. Mas Deus criou o homem e a mulher para viver bem. Para onde um estiver ali, o outro está. Apoiar cada um. Hoje não estou dando ensinamento de casal, mas nós estamos falando aqui do livro de Gênesis e já estou dando só essa palestra. Mas o que eu quero falar para vocês, o que eu quero que vocês entendam aqui, é que devemos olhar só para Deus. Esse foi o título da mensagem, né? Devemos olhar só para Deus, porque só assim você estará livre, né, de tudo aquilo que não te faz bem, que possa também atrapalhar o teu dia a dia, o teu caminhar. Então, olhe para o Senhor, se volte para Ele. Eu gostaria que você preparasse aí, né? Eu já tinha falado, mas vou repetir para que você não possa esquecer. Prepare aí os seus pedidos de oração, prepare a chave do seu comércio, do seu apartamento, do teu escritório, do teu automóvel. Prepare o pão também. Nós vamos consagrar e você vai colocar na sua despensa para que Deus multiplique mais os seus alimentos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos, pela cura, pela transformação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor venha multiplicar os alimentos na casa do teu servo e da tua serva. Que o Senhor venha dar a ele, Pai, para que ele possa se saciar a tua fome e também ajudar aquele que ainda não tem. Que o Senhor venha ungir esse copo com água, para quando essa pessoa tomar esta água, ser liberto, ser curado e transformado pelo teu poder. Também dá livramento, Pai, aquele que ainda se encontra nas estradas e aquele que já está em suas residências, descansando. Enquanto ele dorme, o Senhor protege ele, protege a casa dele, protege a família dele. Cura, Pai, todas as enfermidades no meio do teu servo, da tua serva. Toma nas tuas mãos, Pai, esses documentos, essa receita, esses remédios controlados, para que teu servo possa se livrar desse medicamento. É o que nós te pedimos e já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, digam amém e graças a Deus. Se você puder, se você achar que deve compartilhar essa mensagem, essa oração, esse áudio, você vai compartilhar. E Deus vai te recompensar mais e mais. Sabe por que eu digo isso? Não de mim, mas como a palavra afirma, né? Que devemos levar esse evangelho. Ide para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é necessário que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que ele venha aprender de Deus, para que ele também venha se encher e sentir desejo de buscar e fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus. Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Tenha uma ótima noite, um bom descanso na presença do Criador.